Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Eduardo Machado, para apresentar, dar continuidade, né, na resolução de questões sobre o Código Nacional de Normas, agora focado no artigo 4º do Código, né? Vamos lá, né? A primeira questão que eu trago aqui, né, a questão de número 10, né, por causa que a gente já fez questões anteriores, vocês podem ver os vídeos anteriores, né, relacionado ao Código Nacional de Normas. A questão de número 10 vai trazer no seu enunciado que, nos termos do artigo 4º, nos termos do artigo 4º do Código Nacional de Normas, o exercício do apostilamento pelos serviços notariais e de registro, a. decorre de competência originária atribuída constitucionalmente às serventias extrajudiciais. B. É exercido por delegação do Conselho Nacional de Justiça, independentemente de autorização legislativa específica. Alternativa C. Resulta de delegação conjunta do Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias Gerais de Justiças locais. Alternativa D. Depende de prévia autorização do Ministério das Relações Exteriores em razão dos efeitos internacionais do ato. Vamos fazer agora a análise de cada alternativa dessa questão. A alternativa A traz que decorre de competência originária atribuída constitucionalmente às serventias extrajudiciais. Indiretamente é, né? Mas vamos lá, não, essa questão está incorreta, né? Porque o dispositivo não atribui competência originária constitucional aos serviços notariais e registrais para o apostilamento, né? Ela decorre do Código Nacional de Normas. A alternativa B é exercido por delegação do Conselho Nacional de Justiça, independentemente de autorização legislativa. Então, é essa a questão correta, pois o caput do artigo 4º é expresso ao afirmar que o apostilamento é exercido por delegação do Conselho Nacional de Justiça. A alternativa C, ela vai trazer que resulta de delegação conjunta do Conselho Nacional de Justiça e das Corregedorias Gerais de Justiça locais, né, dos estados e do DF. Né? Essa alternativa também está incorreta, uma vez que as Corregedorias Gerais de Justiça não figuram como delegantes do serviço, mas como órgãos de controle e execução de competências específicas. Vamos lá para a alternativa D. Depende de prévia autorização do Ministério das Relações Exteriores, em razão dos efeitos internacionais do ato. Essa alternativa também está incorreta, né, uma vez que o Ministério das Relações Exteriores não participa do regime jurídico do apostilamento previsto no Código Nacional de Normas. Então vamos para a próxima questão. A questão de número 11 traz no enunciado: à luz do artigo 4º, parágrafo 1º do Código Nacional de Normas, assinale a alternativa correta acerca da execução do apostilamento. Alternativa A, o apostilamento somente poderá ser executado por notários e registradores da especialidade diretamente relacionada ao documento apresentado. Alternativa B, o apostilamento poderá ser executado por qualquer notário ou registrador cadastrado, desde que capacitado, independentemente de especialização ou circunscrição territorial. Alternativa C, o apostilamento somente poderá ser executado pelo titular da serventia onde o documento foi originalmente lavrado. Alternativa D, o apostilamento depende de prévia autorização da Corregedoria Geral de Justiça para cada ato praticado. Vamos passar agora para a análise dessas alternativas. A alternativa A, ela diz que o apostilamento somente poderá ser executado por notários e registradores da especialidade diretamente relacionada ao documento apresentado. Essa alternativa está incorreta, né? O parágrafo 1º afasta expressamente a exigência de especialização, né? O parágrafo 1º do artigo 4º, tá? A gente está trabalhando no artigo 4º. O parágrafo 1º afasta expressamente a exigência de especialização do serviço. Vamos passar agora para a alternativa B.
O apostilamento poderá ser executado por qualquer notário ou registrador cadastrado, desde que capacitado, independentemente de especialização ou circunscrição territorial. Essa é a nossa resposta, né? Porque a alternativa reflete fielmente o texto normativo, inclusive quanto à superação dos critérios de especialidade e territorialidade. Vamos ver as outras alternativas que a C, que vai dizer o apostilamento somente poderá ser executado pelo titular da serventia onde o documento foi originalmente lavrado. Essa alternativa, por evidente, também está incorreta, né? O dispositivo, né, não restringe a execução do apostilamento ao titular nem ao local de origem do documento. Não existe essa restrição no Código Nacional de Normas. Alternativa D, o apostilamento depende de prévia autorização da Corregedoria Geral de Justiça para cada ato praticado. Alternativa incorreta também, não há exigência de autorização prévia individual para cada apostilamento. Vamos para a nossa 12ª questão, que tem no seu enunciado, que diz: no que se refere à capacitação para o exercício do apostilamento, o Código Nacional de Normas estabelece que, alternativa A capacitação será oferecida exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Alternativa B, a capacitação será oferecida pelas entidades de classe, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Alternativa C, a capacitação é facultativa para os responsáveis pela serventia e obrigatória apenas para os escreventes. Alternativa D, a capacitação é exigida apenas para os serviços localizados nas capitais dos estados. Vamos analisar cada alternativa. Alternativa A, que diz que a capacitação será oferecida exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa alternativa está incorreta. O CNJ exerce somente a supervisão, mas não é o responsável direto pela oferta do curso. Vamos para a próxima alternativa. E a B. A capacitação será oferecida pelas entidades de classe, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Essa é a nossa resposta, né? Porque o parágrafo 1º do artigo 4º atribui às entidades de classe a oferta de capacitação sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Vamos ver a próxima alternativa. A capacitação é facultativa para os responsáveis pela serventia e obrigatória apenas para os escreventes. Essa alternativa, até pela análise, as análises anteriores, ela é incorreta, né? Porque o parágrafo 2º do artigo 4º impõe que a obrigação tanto ao responsável pela serventia quanto aos escreventes autorizados já cadastrados. Vamos ver a próxima alternativa, alternativa D. A capacitação é exigida apenas para os serviços localizados nas capitais dos estados. A alternativa, como já se sabe, ela é incorreta, pois a exigência de capacitação não está vinculada à localização geográfica da serventia. Tá ok, pessoal? Então vamos passar para uma outra questão. A questão de número 13. De acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º do Código Nacional de Normas, a participação e aprovação no curso de capacitação, alternativa A, são exigidas apenas do titular da serventia, sendo facultativas aos escreventes. Alternativa B, são exigidas do responsável pela serventia e dos escreventes já autorizados, já cadastrados. Alternativa C, são exigidas apenas dos escreventes, desde que atue diretamente no apostilamento. Alternativa D, podem ser supridas por experiência prévia no exercício da atividade notarial ou registral, e já passamos para a análise das alternativas. Alternativa A, são exigidas apenas do titular da serventia, sendo facultativas aos escreventes. Essa alternativa está incorreta, né? O dispositivo não restringe a exigência somente ao titular da serventia. Alternativa B, são exigidas do responsável pela serventia e dos escreventes autorizados já cadastrados. Essa é a nossa resposta, né? A alternativa reproduz exatamente o comando do parágrafo 2º do artigo 4º do Código Nacional de Normas.
A alternativa C são exigidas apenas dos escreventes, desde que atue diretamente no apostilamento. Essa alternativa é incorreta, porque o responsável pela serventia também está sujeito à exigência de capacitação, como já visto nas alternativas, nas análises anteriores que a gente fez aqui. Alternativa D, podem ser supridas por experiência prévia no exercício da atividade notarial ou registral. Essa alternativa também está incorreta, uma vez que o Código não admite dispensa da capacitação por experiência profissional. A 14ª questão, né? Ao apostilar documentos emitidos por serviço notarial ou registral, a autoridade apostilante deverá: alternativa A, presumir a autenticidade da assinatura do subscritor, em razão da fé pública, do ato originário. Alternativa B, verificar a função e a autenticidade da assinatura do subscritor mediante consultas centrais de sinais públicos das respectivas especialidades. Alternativa C, solicitar confirmação escrita diretamente ao subscritor do documento. Alternativa D, submeter o documento à homologação prévia da Corregedoria Geral de Justiça. Vamos fazer a análise de cada alternativa. Alternativa A, presumir a autenticidade da assinatura do subscritor, em razão da fé pública do ato originário. Essa alternativa, né, ela seria um risco muito grande, ela é evidentemente incorreta, pois o parágrafo 3º impõe o dever ativo de verificação, afastando presunção automática. Alternativa B, verificar a função e a autenticidade da assinatura do subscritor mediante consultas centrais de sinais públicos das respectivas especialidades. E essa é a nossa resposta, a resposta correta, uma vez que a alternativa corresponde exatamente ao procedimento obrigatório previsto no artigo 4º, no seu parágrafo 3º. A alternativa C diz solicitar confirmação escrita diretamente ao subscritor do documento. Está incorreta, né? O dispositivo não exige contato direto com o subscritor. Alternativa D, submeter o documento à homologação prévia da Corregedoria Geral de Justiça. Alternativa também incorreta. Não há previsão de homologação prévia pela Corregedoria, qualquer que seja. Passemos à próxima questão, a questão de número 15. O artigo 4º, parágrafo 4º do Código Nacional de Normas prevê a manutenção no sistema eletrônico de apostilamento de ferramenta relacionada a banco de dados de sinais públicos com a finalidade de: alternativa A, registrar exclusivamente a assinatura de notários e registradores. Alternativa B, coletar padrões de sinais públicos, identificação civil e documentação comprobatória do cargo ou função exercida por autoridades brasileiras. Alternativa C, substituir integralmente as centrais de sinais públicos das especialidades. Alternativa D, armazenar apenas documentos apostilados para fins estatísticos. Passemos à análise. A. Registrar exclusivamente a assinatura de notários e registradores. Essa alternativa está incorreta, né? Que o banco de dados não se limita a notários e registradores. A alternativa B vai dizer coletar padrões de sinais públicos, identificação civil e documentação comprobatória do cargo ou função exercida por autoridades brasileiras. Essa é a nossa resposta, está correta, a alternativa B. A alternativa reflete integralmente as finalidades descritas no parágrafo 4º do artigo 4º. Alternativa C, substitui integralmente as centrais de sinais públicos das especialidades. Também está incorreta essa questão, porque o dispositivo prevê ferramenta complementar, não substitutiva. Alternativa D, armazenar apenas documentos apostilados para fins estatísticos. Incorreta, né? Alternativa incorreta, a finalidade do banco de dados vai além de simples armazenamento de documentos. Questão 16.
Nos termos do artigo 4º, parágrafo 5º do Código Nacional de Normas, em caso de vacância ou afastamento do titular do serviço notarial e de registro, alternativa A, o apostilamento será suspenso até novo provimento da delegação. Alternativa B, o serviço será prestado pela Corregedoria Geral de Justiça. Alternativa C, o serviço será prestado pelo designado responsável do serviço extrajudicial. Alternativa D, o serviço dependerá de autorização expressa do Conselho Nacional de Justiça. E já passamos para a análise de cada alternativa. Alternativa A, o apostilamento será suspenso até novo provimento da delegação. A alternativa está incorreta. Né? O dispositivo assegura a continuidade do serviço, né? Até um princípio do direito administrativo, né? A continuidade do serviço, da prestação do serviço. Vamos ver a alternativa B, o serviço será prestado pela Corregedoria Geral de Justiça. Alternativa também incorreta. Né? A Corregedoria não substitui o serviço extrajudicial na prestação do apostilamento. Alternativa C, o serviço será prestado pelo designado responsável do serviço extrajudicial, e essa é a nossa resposta correta, uma vez que o parágrafo 5º, né, do artigo 4º é expresso ao atribuir a prestação do serviço ao designado responsável. Vamos analisar o erro da alternativa D. O serviço dependerá de autorização expressa do Conselho Nacional de Justiça, que também está incorreto, não há exigência de autorização específica do Conselho Nacional de Justiça. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um bloco de questões. Né? Eu peço a você para deixar seu like aí, se o vídeo está sendo útil para você. Né? Aqui está o site do iurismais.com.br, que é meu blog especializado em direito notarial e registral. Ainda está em desenvolvimento, mas já tem bastante coisa lá para ler, para ser lida. Né? E agora vou entrar com os vídeos. Né? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.